paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Boa noite a você que estará ouvindo essa palavra em algum dia da semana, seja pela tarde, seja de manhã, seja de noite. Que no dia que você vê essa mensagem, o nosso Deus, através da sua palavra, possa abençoar a sua vida. Amém? Deus é fiel, meus irmãos. Deus é bom. Deus, Ele é maravilhoso. E nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Em prova do seu amor, Ele enviou o seu Filho Jesus para salvar todo aquele que nele crê. E eu creio, meus irmãos, na salvação, eu creio na vida eterna, eu creio na restauração de Deus e nos milagres do nosso Deus. Eu creio e confio, sabendo que aqueles que confiam no Senhor não serão abalados, porque Deus o abençoará. Amém? Passando aqui rapidinho nessa noite, meus irmãos, para compartilhar alguns versículos com vocês da palavra de Deus. Amém? Não vou demorar. Eu estou aqui nessa oportunidade com tempo muito pouco, mas em breve estaremos gravando mais mensagens que falam do Evangelho, falam da paz, falam do reino de Deus. Amém? Vamos ler? Vamos orar, né, meus irmãos? Vamos orar, porque a força do crente é na oração. Não tem como a gente vencer sem orar. É necessário que a gente ore. É necessário que a gente clame pela misericórdia de Deus. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor. Meu Deus, obrigado por mais um dia. Te adoramos e te bendizemos, meu Deus e meu Pai, pela oportunidade dada de podermos estarmos nessa noite, trazendo alguns versículos da sua poderosa palavra, Senhor. Nós te agradecemos e te adoramos, ó Deus, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. E nós agradecemos a Ti, Senhor, pelas Tuas promessas, pelas Tuas palavras, pela Tua bondade, pelo Teu amor, ó Deus, sobre a nossa vida. Deus amado e querido, perdoa os meus pecados, perdoa os meus erros. Me lava no Teu sangue, Jesus. Purifica minha mente e o meu coração, Senhor. Venha me fortalecer. Deus amado e querido, nessa noite, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Graças te damos, meu Deus e meu Pai, pela oportunidade dada, Senhor, de podermos mais uma vez trazer uma mensagem ao nosso coração. Me encontro grato a Ti, meu Deus amado e querido, pela misericórdia, Senhor, ter alcançado a minha vida. Te agradecemos e te adoramos, porque Tu permanece fiel, Senhor. Grande é a Tua misericórdia, grande é o Teu amor, grande é o Senhor. Te adoramos e te exaltamos, Pai, pela oportunidade de vida concedida nesse dia, pela oportunidade de podermos acordarmos, respirarmos, se alimentar, se fortalecer na palavra. E tudo isso, meu Deus, é a Tua graça que traz a nossa. E nós te agradecemos por tudo, Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo. Te louvamos, te adoramos, te exaltamos, te bendizemos, porque Tu és maravilhoso, Jesus. Em nome de São Jesus, nós agradecemos ao Senhor pelas bênçãos, pelas vitórias, pelos grandes livramentos. Muito obrigado, Deus. Te louvamos, te adoramos. Te pedimos, Espírito Santo, que fale conosco através da palavra de Deus. Edifica o nosso coração. Nos dá entendimento na direção que devemos tomar. Venha nos conduzir, Jesus, até o final dessa estrada. Venha nos fortalecer, Senhor. Venha nos proteger. Porque muitos são aqueles que se levantam para impedir a obra do Senhor.
mas nós confiamos no Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós exaltamos o teu nome. Nós engrandecemos a ti e te pedimos: livra-nos do mal, nos proteja, nos abençoe. Faça, meu Deus, resplandecer o meu rosto sobre a tua presença, e o teu rosto resplandeça sobre nós. Nos livra do mal, Deus. Nos proteja, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ler aqui no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículo 12, da palavra de Deus. Vamos ser rápido, não vamos tomar muito tempo, mas o bom Deus vai falar conosco, amém? Eu creio na palavra de Deus, creio na vitória da cruz do Calvário sobre a nossa vida. Deus, Ele é fiel, Ele é maravilhoso e Ele é bom. Vamos ler, diz assim, Hebreus capítulo 12, versículo 12, diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminem. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Nós olhando aqui para a palavra de Deus, nós vemos que realmente o diabo ele veio para matar, para roubar e para destruir. Nós vemos que o intuito de Satanás, o intuito do diabo é tirar a paz do crente, é tirar a paz do servo de Deus, da serva de Deus, é tirar a tranquilidade do coração do homem e da mulher. Mas maior é o que está contigo do que o que está no mundo. O inimigo ele pode, de várias as formas, tentar impedir que nós, que você, que eu, que a igreja, venha perder a paz. Porque sem paz, meus irmãos, no coração, na mente, a mente tranquila, as nossas obras não são perfeitas diante de Deus. Porque o inimigo já roubou a paz que tinha dentro do coração do ser humano. E daí começa a lançar sentimentos perniciosos, sentimentos que não é de glorificação ao nome de Deus, mas sim ao nome do inimigo das nossas almas. Então, a função do inimigo é destruir, é matar, é roubar, é impedir que o homem sirva a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. E nós vemos aqui no capítulo 12, no versículo 12, diz dessa forma: portanto,
tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. O inimigo ele é paciente, ele é cauteloso. Ele espera, irmãos, que o crente, a pessoa que serve a Deus, transgrida contra os mandamentos do Senhor, contra a presença divina, contra a santidade do nosso Deus. Então, nós vemos aqui que Paulo dizendo: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. As mãos cansadas. E os joelhos desconjuntados. Aí nós vemos o diabo, ele luta. Quando o crente é fraco, tem a consciência fraca, tem alguma aliança com o mundo ainda, ele acaba caindo nas armadilhas do diabo. Mas a ordem de Deus dizendo através de Paulo é essa: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. O homem pode abandonar o Senhor, pode se irar contra o Senhor, pode se revoltar contra a igreja, contra os irmãos. Mas isso não é culpa de ninguém, meus irmãos, principalmente de Deus. Não é culpa de Deus. Isso é o pecado, isso é a facilidade das coisas conquistadas sem pagar o preço. Porque tudo que nós pagamos o preço para conquistar, nós valorizamos. Quando nós não valorizamos, é porque não saiu de nós, não veio de nós, do nosso bolso, não veio dos nossos esforços, não veio das preocupações que nós teve para receber algo, para conquistar algo. Então, muitas pessoas já desanimaram, já caíram, por falta de paz, por falta de vigilância, por falta de temor a Deus. Mas a ordem de Deus é dizendo: levantai-vos, tornai-vos a levantar as vossas mãos fracas, e fortalecei os joelhos trementes. Por quê? Porque Deus ele criou o homem não foi para viver no pecado. Principalmente aqueles que já conheceram o poder e o amor de Jesus, a presença de Deus, a palavra de Deus, e caíram. É necessário que, por mais uma vez, eles sejam levantados, sejam reconciliados ao amor de Deus, ao reino de Deus. Paulo diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós, olhando para a palavra de Deus, sabemos que a função do diabo é destruir, é matar, é roubar, é envergonhar as pessoas, né? Tirar tudo que o ser humano tem para viver o homem na desgraça, na miséria, na perdição, na condenação desse mundo. Mas o amor de Deus vai além disso, meus irmãos. O amor de Deus vai além do que a sua fraqueza, do que a sua fragilidade. O amor de Deus, ele reina no céu. Ele tem todo o seu modo de agir para trazer de volta quem já se perdeu no caminho. E nós vemos que pode ter pessoas dessa forma que eu estou pregando aqui, que diz assim, o 12 de Hebreus, capítulo 12, versículo 12.
Portanto, tornai a levantar as vossas mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Nós olhando, nós vemos assim que a gente, como temos a possibilidade de conquistar a vida eterna, também temos a possibilidade de cair, de ser fraco, de desanimar, de abandonar a obra, de abandonar o reino. Mas isso não é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para nós é que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Que nós viemos nessa noite acreditar que Deus ele se importa contigo. Talvez as pessoas não te dão a mínima. Talvez você já perdeu o crédito na onde que você tinha e de repente o inimigo bagunçou a sua mente, bagunçou o seu coração, colocou pensamentos, desejos que não é para a glorificação do nome de Deus, mas é para sua própria edificação no pecado. Mas Deus fala dessa forma: fazei veredas direitas para os vossos pés. Ainda há tempo de se arrepender, meus irmãos. Ainda há tempo de buscar a misericórdia de Deus. Jeremias ele fala dessa forma: coloca a sua boca num pó. Talvez assim as esperança. Na oração, meus irmãos, colocar o rosto no chão, dobrar o seu joelho, clamar a misericórdia de Deus, clamar pela presença do Senhor, para que o diabo não venha bagunçar com a sua vida, mas que ele venha cair por terra em nome de Jesus. Porque Jesus já te deu a vitória. Ele já te deu a vitória, meus irmãos, na cruz do Calvário. Aí nós vemos aqui: fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente. Nós vemos que nessa palavra nós entendemos que pessoas dentro dessa palavra estão caídas, estão completamente desconectadas do reino de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus, dos irmãos, da comunhão de Deus. E também nós percebemos nessa palavra que tem pessoas ainda que têm a esperança de endireitar as veredas dos seus caminhos, tomar a sua cruz e seguir ao Senhor. Porque ele fala dessa forma: e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. O pecado é uma doença, meus irmãos. O pecado, ele destrói a pessoa. O vício acaba com tudo. Se o homem não colocar Deus na sua vida, o homem ele é ceifado antes do seu tempo, meus irmãos. Mas Deus está de braços abertos, te convidando para a reconciliação, te convidando para viver a vida de Deus dentro do seu coração. Porque nós vemos aqui nessa palavra que se a pessoa, o ser humano, foi tentado pelo diabo e está manquejando, está cambaleando, está fazendo um dia uma coisa errada, o outro pede perdão, pede misericórdia e Deus concede. Ainda há misericórdia de Deus para você, meu irmão. Ainda há oportunidade de endireitar as veredas dos seus pés, do seu caminho. Aí ele diz aqui no versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive
da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Olha só que interessante. Vamos ler aqui o versículo 12, diz assim: Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Versículo 13: E fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Versículo 14: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo 15: Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Agora vamos ver o interessante da mensagem. Veja bem. Versículo 12 de Hebreus capítulo 12 diz assim: Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Aí a gente vê aqui no versículo de número 13: E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Veja só. No versículo 12, o narrador da história, o apóstolo Paulo, se eu não me engano, pode ser Paulo, ele diz dessa forma: Tornai a levantar as vossas mãos cansadas. Então, tinha pessoas que estavam fortes, mas devido muitas coisas se cansaram. Muitas coisas, muitas batalhas, muitas lutas, desânimo, tristeza, decepções, rejeições, desanimaram. Aí ele diz, no versículo do número 13, aqui a gente vê, veja bem, no versículo 12 a gente vê: Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Aqui é uma pessoa que caiu, mas não perdeu ainda a graça de Deus sobre a sua vida, e tem a oportunidade de se levantar, de voltar para os caminhos do Senhor e de começar novamente a andar nas veredas da justiça pelo nome do amor de Jesus. Aí nós vemos no versículo do número 13: E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Então, a gente olhando para o versículo 12, para o versículo 13, a gente vê que Deus estava colocando essa pessoa de pé, né? Estava colocando, que está enquadrada nesse versículo, estava colocando ela de pé, porque ela tinha se prostrado diante de tantas batalhas, de tantas as coisas. Aí Paulo, fortalecendo ela, diz que ela estava cansada, que os seus joelhos estavam desconjuntados, falta de oração, falta de clamor, falta de busca, falta de interesse pela obra de Deus, pela excelência da palavra de Deus sobre a qual você e nós ministramos. E no versículo 13, ele diz: Portanto, aqui o versículo 13 ele diz: E fazei veredas direitas para os vossos pés. Então, nós vemos que a misericórdia de Deus tem alcançado aqui no versículo 12, e no versículo 13 já tem dado uma palavra de ordem para que o ser humano se coloque de pé. Porque ele diz assim: E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. No versículo 13, ele
continua dizendo para a pessoa do versículo 12 que não acabou, que essa luta vai passar, essa prova vai passar, essa batalha vai passar, até ela se endireitar as veredas dos seus pés e andar e ser curada, ser sarada. Aí a gente vê no versículo 14, já está de pé o homem do versículo 12 e do versículo 13, amém? Já está de pé, já está caminhando, louvando, orando, buscando. Agora vamos nos frutos. Aí Deus, no versículo 14, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí nós vemos, Deus, ele levanta o homem, sara da sujeira do pecado, da lama do pecado, das contaminações do pecado. E ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo 15. E tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Tá vendo? A gente vê que Deus, ele levanta o homem, sim. O homem cai, mas Deus coloca de pé. O homem decepciona Deus, mas Deus insiste em fazer a obra na vida dele. O homem não guarda as saídas do seu coração, mas é útil para Deus. Porque Deus ama nós, irmãos. Deus te ama. Deus nos ama. Ele é tremendo para nos abençoar. Você entendeu mais ou menos a mensagem? Da forma que eu tentei explicar? A gente vemos que no versículo 12, o homem estava caído. No versículo 13, já estava orando, já estava buscando, e Deus já estava pelejando por ele para sarar as suas feridas. Participantes vindo assim das suas vontades, vindo assim dos desejos do ser humano. E no versículo 14 ele já está de pé. Deus, ele fala para ele: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E no versículo de número 15, Deus já olhando assim para ele, dizendo: olha, veja bem, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminem. Então, você venceu, meu irmão. Você venceu, minha irmã. A vitória é sua, a vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus. Porque nós, olhando para a palavra de Deus, nós vemos que somos sujeitos mesmo a desanimar, a perecer, a cair, a não dar o fruto necessário, digno de arrependimento para Deus. Mas Deus investiu em nós, irmãos. Deus, ele peleja por nós porque ele nos ama. Porque ele quer que o nosso coração seja limpo e que nenhuma raiz de amargura brotando vos contamine, tanto a você como aqueles que estão do seu lado. Aí você vê o cuidado de Deus nessa palavra. Você vê que Deus, ele ama muito a sua vida e tem uma obra para fazer na sua vida. A palavra diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, como em Meriba. Porque realmente é difícil lutar contra nós mesmos. É complicado a gente levar tudo nos ombros, levar tudo no joelho, assim, só nós clamando, só nós indo para a igreja, só nós buscando a salvação para a nossa casa. Então,
você vê que Deus ele é poderoso para libertar o homem, para trazer o arrependimento ao coração do ser humano, para colocar ele de pé e usar na palavra, e usar no seu altar, nas suas mãos. Amém? Meus irmãos, está aí a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Amém? Espero que você tenha entendido essa mensagem. Estou feliz por estar aqui mais uma vez, nessa madrugada, nessa noite. Em breve estaremos trazendo mais uma mensagem para a nossa edificação, tá bom? Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Um forte abraço a todos. Que o Espírito Santo continue te abençoando em nome de Jesus Cristo.